Amém, amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Fecha teus olhos, eleva o teu coração. Pai, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Temos muitos motivos para celebrar, para te dar graças. Apesar das dores, apesar dos sofrimentos, dos desafios, dificuldades, apesar, Senhor, de muitas vezes a vontade de desistir bater a porta, nós cremos e vemos um Deus que é um Pai bondoso o tempo todo e que tem cuidado de nós, Senhor, desde sempre. Obrigado porque a Tua palavra nos garante que quando ainda éramos uma substância sem forma no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhido. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Por nos dares forças para reagirmos ao Teu chamado, para podermos dizer sim, eis-me aqui mais uma vez, Senhor, e podermos nos reunir em família, assumindo a responsabilidade, Senhor. Não como criança que faz o que sente vontade, mas como filhos maduros, Senhor, que entendem o chamado. Vem nesse momento, Pai, nos presentear mais uma vez com a Tua palavra, essa Tua palavra que não vem apenas, Senhor, para nos confortar, mas para nos confrontar também. Vem falar conosco, ó Pai, que somente o Senhor fale, que o homem se cale, ó Deus, que os meus lábios sejam usados por Ti, e que apesar de mim, falho, pecador, limitado, Tu possas fazer para a Tua glória, como sempre o Senhor tem feito até hoje. Mais uma vez, por favor, Pai, bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém, amém. Amém. Vamos ler mais uma vez esse texto do Evangelho de João. É uma oração, a oração sacerdotal. Foi o momento em que certamente João estava em alguma moita escondido para poder escutar o devocional da Trindade, o Filho por meio do Espírito orando ao Pai. João 17, do 7 ao 26, diz o seguinte: agora eles sabem que tudo o que me deste vem de Ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de Ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Tudo o que tenho é Teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para Ti. Pai Santo, protege-os em Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um, enquanto estava com eles. E eu os protegi, e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para Ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a Tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim.
que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amados, esse sermão de hoje é uma mensagem, é um clamor de um pai e também de um pastor para uma igreja que está completando 24 anos. Uma igreja que já escutou muito a palavra de Deus. Uma igreja que já passou por muitas dificuldades e que ainda continua passando, mas também já celebrou muitas vitórias, muitas curas, muitos milagres. Se você está aqui desde os 24 anos, lá no comecinho até agora, ou se você entrou aqui essa semana, você só entrou, ou você só está esse tempo todo, porque você reconhece que a mão do Senhor fez algo na sua vida. A mão do Senhor agiu na sua vida de alguma maneira. Todos nós aqui, do mais velho ao mais novo, seja em idade ou em tempo de comunidade, temos muito a agradecer. Então hoje, além de agradecermos a Deus, além de termos um coração muito grato, eu não tenho uma mensagem carinhosa para mim e para você. Eu tenho uma mensagem mais ou menos como aquela de Davi para o seu filho, quando ele estava na beira da morte, e ele olhou para Salomão, e na despedida ele olhou e disse assim: Salomão assim, escutando, né, a última mensagem do pai, Davi disse assim: Salomão, seja homem. E o que ele queria dizer com isso é desdobrado no texto inteiro posteriormente, que era: assuma a responsabilidade. Faça o que tem que ser feito. Faça o que você já sabe que precisa fazer. E amados, nós já sabemos o que nós precisamos fazer. Nós já sabemos. Eu tenho certeza aqui que todo mundo que está aqui neste templo agora, e se tem alguém me ouvindo em casa, sabe exatamente o que precisa fazer. A questão é que a gente fica dando desculpas. A gente fica transferindo culpa. A gente fica adiando, protelando. A gente prefere ficar num conforto, mesmo que a gente já esteja vendo que isso está custando caro. Essa aqui é uma oração de um filho maduro de Deus, de um ruiós. A palavra ruiós é filho maduro. Não é mais criancinha, não é alguém que está ali no leitinho, que tem que arrumar, e que tem que trocar a fraldinha, e que tem que ensinar a palavrinha. Não, é um filho maduro, é 24 anos de uma comunidade que precisa assumir a responsabilidade, amém? Não é mais sobre nós, amados. Quando um recém-nascido chega numa casa, a casa toda vai se organizar para receber aquele recém-nascido. Porque é recém-nascido, e recém-nascido chora, e não escolhe a hora, ele não se preocupa que o pai está dormindo, a mãe está dormindo, se vai conseguir tomar um banho para conseguir lavar o cabelo do jeito que quer, né, meu amor? Se vai conseguir comer a comida quente, não. E só um pai e uma mãe maduro que aguentam um cansaço desse, um sofrimento que sabe que é momentâneo, para receber o quê? Uma criança. Nós temos um chamado hoje, a assumir essa oração aqui, porque nós somos Cristo. Cristo é um ser coletivo, composto pelo cabeça e o corpo que somos nós. Então não cabe mais aquela história de dizer assim: ah, mas também eu não sou Jesus. Nós somos Cristo. Nós não somos Deus, mas nós somos Cristo, porque somos um com Ele.
Isso aí é desculpa para quem não quer mudar, para dizer assim, mas também eu sou humano. Mas também não. Então essa oração aqui é o nosso desafio. Porque nessa oração nós vemos aí pelo menos 4 marcas de um filho maduro. Porque você já pensou que a maior tentação de Jesus era que ele não fosse o Cristo e fosse só Jesus? Você já parou para pensar? Porque Jesus foi tentado. Tentado em quê? Qual foi a tentação que o diabo queria assim chegar para Jesus para estragar tudo? Era que Jesus não fosse o Cristo, porque o Cristo é aquele que é ungido. Ungido para quê? Quando a gente fala ungido, a gente diz assim, fulano é ungido, fulano tem unção. Como eu queria ter unção. Unção é para uma obra. Unção, você é ungido para uma missão. Sabe para que Jesus foi ungido? Desde o seu nascimento, quando chegaram os magos ali e trouxeram mirra, aquela coisa linda, aquela cena linda, e Maria ficou assim muito apreensiva, porque Maria já estava começando a entender a missão do filho dela. Aquilo ali não era presentinho. Talvez os magos até queriam presentear por presentear, mas aqueles presentes representavam uma missão. Já estavam dizendo assim, um dia esse corpo vai morrer e precisa ser embalsamado. Tanto é que Simeão olha para Maria e diz assim, Maria, este menino será levantado para ser contradição em Israel. Vai levantar os que estão rebaixados e rebaixar os que estão levantados. Vai ser uma contradição. E quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Então Maria preparou tudo ali para que o seu filho pudesse ali amadurecer, mesmo sendo mãe. E mesmo passando por essa apreensão. Então essa oração de um filho maduro. Porque o diabo tentou o tempo todo fazer com que Jesus fosse só Jesus. E a tentação de Jesus era essa, ser só Jesus. Porque se Jesus fosse só Jesus, ele não ia para a cruz. Ele era o filho do rei. Ele ia dar carteirada. Ele ia chegar dizendo assim, estão pensando em quê? O que aqui? Eu sou Jesus, rapaz. Vocês não sabem quem eu sou, não? Eu sou Jesus. Primeiro lugar é o meu. Aqui quem primeiro come sou eu. Quem manda aqui sou eu. Eu que vou fazer aqui. Aí os filhos, né, de Zebedeu, quando viram Jesus ali sendo rejeitado, pensavam que Jesus era só Jesus e não era o Cristo. Disse assim, Jesus... O reverendo Saul até pregou semana passada, Jesus, manda uns raios, umas coisas assim para acabar com esse povo aí. Por quê? Porque só via Jesus. Mas Jesus é o Cristo. E só o Cristo tem condições de fazer uma oração como essa aqui. E nós temos aqui pelo menos 4 marcas de alguém que é maduro. E esse é o ano da nossa maturidade. Esse é o ano, eu falei aqui na reunião da liderança. Domingo que vem a gente vai conversar mais sobre isso na reunião de membros. Esse é um ano de dividir, a gente vai ter que fazer uma separação aqui, e vai ser assim, natural, ou melhor, espiritual, vai começar a surgir, quem está maduro ou quem precisa amadurecer, e os maduros vão assumir a responsabilidade, porque os maduros, vejam que coisa interessante, se você é maduro, você começa a reclamar dos imaturos, então você não quer assumir a responsabilidade, então os maduros não vão ficar reclamando assim, quanta gente imatura, não, a gente vai perceber, quem é maduro, quem está amadurecendo, e vai pegar quem é imaturo pela mão e dizer assim, vamos junto. Porque a primeira marca de alguém que é maduro, ruiós de Deus, é o que Jesus diz aqui assim, ó. Olha o que Jesus diz. Pai, eu me santifico em favor deles. Jesus não está dizendo assim, Pai, esse povo tem que santificar para eu poder trabalhar em paz. Esse povo tem que amadurecer para eu poder trabalhar em paz. Esse povo tem que começar a acertar, porque está difícil aqui o ministério. O Senhor me enviou, mas enviou para o pior grupo da face da terra. Ou você não percebeu isso, que aquele grupo ali era o pior grupo que poderia servir a Jesus. Um traiu, o outro negou, o outro não acreditou. Um brigava pelo outro para saber quem ia sentar à direita, à esquerda. Chamou até a mãe, chamou mamãe, para poder pedir, interceder lá por eles. Pior grupo. Jesus tinha tudo para reclamar. Mas Jesus está dizendo assim, Pai, eu me santifico em favor deles. Eu quero muito a mudança deles. Eu quero muito que o Senhor os santifique. Mas vai começar por mim. Eu me santifico em favor deles. Porque uma marca de alguém imaturo é vitimismo e tentar encontrar um culpado em cada situação na vida. Quem tem criança aqui sabe. Vocês já viram aqueles vídeos lá de umas criancinhas que chegam, ficam tudo meladas, tudo
bagunçadas. Aí chega, quem fez isso aqui? Eu vi até um cachorro. Estava o cachorro e as criancinhas, até o cachorro aponta assim, pai, olha para as crianças. E as crianças assim, ó, um botando a culpa no outro. Porque criança faz isso. Criança não consegue assumir a responsabilidade. Criança vai ter que transferir a culpa. Criança não tem a capacidade de assumir a responsabilidade. O problema do vitimismo é porque você fica assim, não, mas assim, é porque é o meu pai. Meu pai, eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa da minha mãe. Não, eu sou assim por causa do meu cônjuge, minha esposa, ou meu esposo. Eu sou assim porque eu nasci nesse país, rapaz, complicado. Se eu nascesse em outro país, eu sou assim por causa do presidente. Eu sou assim por causa da minha família. Eu sou assim por causa da minha cor de pele. Sabe qual é o problema de colocar culpa em tudo e não assumir a responsabilidade? É porque você não tem como fazer nada para mudar a situação, se a culpa é do outro. Se a culpa é do presidente, o que é que você vai fazer para mudar a situação realmente? Se a culpa é da sua cor, se a culpa é do seu pai, da sua mãe, o que é que você vai fazer? Eu não estou dizendo que essas coisas não podem influenciar. O que eu estou dizendo é que um filho maduro de Deus, ele cansa de ficar transferindo culpa, ele cansa de ficar querendo assumir, alguém para assumir alguma coisa, alguma conta, e ele diz assim, não, se tem alguém que recebeu o poder de Deus para mudar a minha vida, sou eu. Sou eu. Se tem alguém que pode mudar alguma coisa na minha família, e que eu posso forçar a mudar, sou eu. Quando eu comecei a entender isso, eu estou com 11 anos de casados. Juntando tudo, dá quase 20 de namoro. Junto. Muito tempo que a gente começou desde cedinho na igreja, viu? Mas os adolescentes aí se seguram em nome de Jesus. Vamos estudar, ler a Bíblia. Mas, quando eu comecei a entender isso, demorou. Mas quando eu entendi que a mudança que eu quero na minha esposa começa em mim, a mudança que eu quero nos meus filhos começa em mim. Os meninos lá em casa, uma gritaria e só fala gritando. Aí daqui a pouco eu disse, mas quem grita sou eu também, então eu tenho que parar de gritar. Quem grita sou eu, então eu tenho que parar de gritar. Você já pensou que talvez o ambiente que você vive é muito espelho do que está dentro de você? Minha gente, não é para você também ficar se vitimizando, se martirizando. É maturidade, é equilíbrio. Um filho maduro entende que a mudança deve ocorrer primeiro nele. A mulher foi fazer terapia, chegou lá, passou 1 hora falando mal do marido. 1 hora na sessão lá. Aí foi a primeira, o psicólogo disse, tá bom. Quando foi na segunda, os primeiros 30 minutos, falando mal do marido, aí o psicólogo interrompeu e disse assim, minha senhora, quem foi que saiu de casa para fazer terapia? Quem foi que veio aqui pedir algum tipo de ajuda? Eu sei que tem que falar do todo, mas a única pessoa que pode mudar aqui, que precisa de ajuda nesse momento, é primeiro você. Você que está reconhecendo que precisa de alguma coisa na sua vida. Então fale primeiro de você também. Amados, não dá para viver essa vida assim. Vocês lembram? Teve uma das Copas do Mundo, acho que foi a de 2014, né? Foi no Brasil de 2014, né? Foi isso. Que aparecia na Globo os jogadores, e aí toda semana contava, eu era todo dia, contava a história de um jogador, de como ele chegou na seleção. Acho que tirando uns 2, no máximo, tirando uns 2, todos os outros estavam ali, mas nasceram na favela, foram filhos de pais separados, experimentaram às vezes alguns, quase que entraram num caminho de droga, e passaram por situações dificílimas. E aí há um padrão nessa história aí, de que parece que o pré-requisito deles vencerem na vida foi eles terem sofrido. A condição que eles nasceram não determinou a vida que eles tomaram, o rumo que eles tomaram. Porque em algum momento da vida eles decidiram romper. Eu estou falando de uma coisa, de jogador de futebol.
Avalie nós que conhecemos a Cristo, o Espírito Santo de Deus, que é a maior força e a verdadeira força para haver transformação na nossa vida, na minha e na sua vida. A culpa, amados, nesse caso aqui não é da favela, mas do que você vai fazer com a dificuldade que você enfrenta. A culpa não é da circunstância. Já percebeu que muitos donos de clínicas de recuperação de drogados são ex-drogados? Pessoas que saíram daquela condição ali e que não se contentam em apenas serem livres, mas querem libertar outras tantas pessoas. O que é que você vai fazer com o que fizeram com você? O que é que você vai fazer com o que fizeram com você? Ou o que fazem com você? Vai continuar dizendo assim, não, minha vida está assim por causa disso e daquilo. O que é que você vai fazer? Conta que um menino chegou aos 18 anos, tirou a carteira. No início desse sermão estou um pouco do Jean, cheio de ilustrações. Mas não peguei com ele não, viu? E aí um menino completou 18 anos, tirou a carteira. Tirou a carteira de motorista. E aí ele, todo empolgado para ir dirigir, disse, pai, deixa eu levar o senhor com o carro para o trabalho. E depois eu vou para a casa de um amigo meu. E a gente vai ficar lá. Quando der a hora de lhe buscar, eu volto. E o pai disse assim, filho, presta atenção. Meio-dia, eu preciso que você esteja aqui, porque é o meu horário de almoço. Então vá. E confiou. E o menino foi todo empolgado, naquela secura, né? Foi lá, chegou lá, teve a brilhante ideia, só que não, de sair com um amigo. Era só para ficar na casa. Aí saiu, foi para o shopping, cinema. Perdeu a hora. Não pegava a ligação. Deu meio-dia, o pai ligando, nada. Ele ligou para a casa lá de onde ele estava. Disse, cadê fulano? Disse, não, ele saiu, foi para o shopping com o meu filho. Está certo, esperou. Quando ele viu a hora que tinha passado da hora, ele volta desesperado. 1 hora depois ele chega lá, o pai está lá esperando. E aí o pai entra no carro e disse assim, filho, por que você não chegou na hora? Onde é que você estava? Ele disse, não pai, eu estava na casa do meu amigo e tal. Aí ele disse assim, para o carro. Disse, não pai, pelo amor de Deus, pare o carro. Eu preciso ir para casa andando, para eu pensar que tipo de filho eu criei que mente para mim. Para eu pensar o que é que eu posso fazer, o que eu fiz e o que é que eu posso melhorar para ter um filho que mente para mim. Você não estava na casa do seu amigo. E é claro que isso é uma história isolada. É claro que eu não estou generalizando. É claro que a gente não vai deixar de dar uma bronca e de também entender que o outro tem a responsabilidade. Mas quem é que pode mudar ninguém? Ninguém. Quem é que pode mudar alguém? Ninguém. O que é que você já parou para pensar que tipo de marido, que tipo de esposa você tem sido? Que o seu marido ou a sua esposa anda triste com você? Que tipo de pai você tem sido que os seus filhos estão tristes? Que tipo de irmão, amigo? Que tipo de líder? Que tipo de igreja você tem sido que as pessoas não têm visto Cristo? A gente fica o tempo todo dizendo assim, o mundo está demais, o mundo está uma coisa séria, as pessoas não têm isso e ninguém tem isso. Não, mas que tipo de igreja nós temos sido que não tem causado a mudança? Você quer mudar a sua família? Você quer mudar seu cônjuge, seus filhos? Mude você primeiro. Pai, eu me santifico em favor deles. Eu vou assumir a responsabilidade. Segunda coisa é que nós somos devedores. Pessoa madura, ela entende que ela é uma devedora e não uma cobradora. No versículo 8 ele diz assim, Pai, eu dei a glória que me destes. Eu dei. Quem é que comprou a salvação? Quem é que conseguiu comprar? Exceto que você seja de outra religião, que constrói a salvação. Mas quem aqui comprou? Primeiro que a gente nem pediu para nascer. Se você olhar com muito cuidado a sua história até aqui,
Não era nem para eu e nem para você estar aqui. Quantas coisas não aconteceram? Desde a nossa vida intrauterina até hoje, quantas coisas aconteceram que se você olhar e você não perceber a mão do Senhor, é porque você é muito arrogante. Foi a mão de Deus em cada detalhe. Porque se dependesse de mim, de você, meus irmãos, misericórdia. E como é que a gente acha que a gente pode cobrar alguma coisa? Nós somos devedores. A questão é que uma criança, ela é cobradora. E é uma das coisas mais infelizes é ser um cobrador. É ser alguém que está cobrando o tempo todo. É ser alguém que está pedindo, cobrando e cobrando. Porque revela uma arrogância. Uma carência, mas também uma arrogância. Nós somos devedores. Porque nós fomos plenificados com amor que a gente não merecia. Quanto um Deus infinito derramou de amor sobre nós? Quanto? Quanto você acha que Deus derramou de amor sobre a sua vida? Um Deus que é infinito, derramou quanto de amor sobre mim, sobre você? Hein? Infinito amor, e sem merecermos. Infinito amor, todo dia Ele está disposto a nos amar. É muito amor. Nós somos muito amados por Deus. É porque você ainda se acha a última bolacha do pacote. É porque você ainda se acha a pessoa mais linda e gostosa do universo todo, que todo mundo olha para você como uma pessoa maravilhosa. Não. Sabe quando o Evangelho consegue, assim, penetrar o mais profundo do nosso ser? Quando a gente conhece verdadeiramente quem a gente é. Quando a gente tem um encontro com a gente mesmo. Aí é a oportunidade maravilhosa do Evangelho. É por isso que Jesus começa o Sermão da Montanha. O sermão que, assim, pelo menos está explícito aqui na palavra que ele pregou, ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. E a palavra ali é pitokos, que significa a imagem, né? A ilustração dessa palavra no grego é um mendigo deitado no chão, fraco, sem condições nenhuma, só pedindo com o braço estendido um pedaço de pão. Somos miseráveis. E aí a gente só vai saber que a gente é devedor quando a gente souber quem a gente é espiritualmente. Sabe qual é a nossa condição em Romanos 1? Romanos 1 vai revelar que a nossa condição diante de Deus, que é santo, justo, poderoso, que não precisa da gente, sabe qual é a nossa condição? Mãos para trás. Mãos para trás, porque ninguém aqui tem uma obra justa suficiente para mostrar a Deus, dizendo assim: olha o que eu fiz aqui, Senhor. Boca fechada, porque diante de um Deus que é santo, perfeito, a gente não tem condições nenhuma de se defender. E de cabeça baixa. De cabeça baixa, pois somos culpados. Nós somos culpados. Amados, a gente tem que começar a evangelizar com a má notícia de novo. Não sei se você já viu, mas no evangelismo de carnaval a gente entrega um folheto nos evangelismos da igreja. E o folheto, quando a gente começa a pregar, a oração que a gente indica para as pessoas fazerem é: Senhor Jesus, eu sou um pecador. Eu preciso do teu perdão. Para depois vir o perdão e a graça. Então, o evangelho começa com a má notícia. Qual é a má notícia? Todos nós merecemos o inferno. Todos nós somos culpados. Aí vem a graça. Se vem a graça, a gente não merece, então a gente é devedor. Coisa desgraçada é namorar com um cobrador. E quando você casa com um cobrador, aí ferrou tudo. Aí acabou tudo. É um inferno. Casar com um cobrador é um inferno. Não olhe para o lado agora, em nome de Jesus. A gente tem que assumir a responsabilidade. Não é para ficar olhando para o lado.
Mas você já pensou casar com um cobrador no inferno, com uma cobradora? No inferno. Porque vai estar cobrando o tempo todo. Agora, quando você casa com um devedor, uma devedora, aí a briga ali, amados, é quem mais vai servir o outro. Aí a briga ali é quem mais vai ser gentil com o outro. Aí a briga ali é, eu vou fazer isso por você. Não, não, sou eu que vou fazer. Não, sou eu que vou fazer primeiro. Não, sou eu que vou fazer. Você tem que entrar aqui como um devedor. Você tem que entrar aqui em qualquer ambiente, mas eu estou falando aqui porque é o nosso aniversário hoje. Como um devedor, não procurando quais são os seus direitos. Você tem que entrar aqui procurando assim, o que é que eu posso fazer para ajudar? Você não tem que entrar aqui dizendo assim, mas rapaz, não botaram um ar-condicionado ainda nessa igreja? Não, você tem que entrar aqui dizendo assim, Senhor, o que é que eu poderia fazer para juntar um dinheiro extra aí e conseguir climatizar essa igreja? Juntar com outras pessoas. Você tem que entrar aqui não cobrando que está sujo, alguma coisa aqui. Não. Numa família de filhos maduros, há devedores. E só é possível andar como devedor quando você tem um encontro com o Evangelho, com a graça de Deus em Cristo. Romanos 13:18. Não devam nada a ninguém, exceto o amor. De uns para com os outros. Por isso que quem estiver solteiro aqui, não se case com cobrador. Case não. Olhe. O cobrador, ele vive a partir do que falta. Tem um buraco dentro, procurando algo que preenche essa falta. E sabe qual é o tamanho desse buraco? De Deus. O tamanho de Deus. Uma casa com 2 devedores é um céu. Uma casa com 2 devedores é um céu. Uma casa com 2 cobradores é um inferno. Quando se está preenchido por Deus, se entende que é muito melhor dar do que receber. Terceira marca. Um ruiós de Deus suporta sofrimento. Tem uma capacidade. Só alguém maduro recebe uma capacidade, tem uma capacidade de suportar o sofrimento. Criança consegue suportar sofrimento? Você pegar assim, às vezes eu chego isso direto, né? Para Helena e Felipe Filho, e já vai ser Manu também. Ela pede uma coisa. Se eu quero um chocolate. Se eu disser assim, você quer um chocolate agora? Ou quer uma caixa de chocolate daqui a uma semana? O que é que você acha que ela vai escolher? Agora. Se eu aumentar o prêmio, continua do mesmo jeito. Se quer uma casa da Barbie, Helena, quero, mas tem como abrir mão de chocolate para ganhar a casa da Barbie no aniversário? Não, pai, eu quero chocolate agora. Porque só criança não consegue esperar. Às vezes os meninos, né, eles já falam tanto que às vezes eu esqueço que são crianças, eu fico dizendo, rapaz, espera, mas aí depois eu lembro que é criança não consegue esperar. A gente vai treinando. Agora, um adulto consegue esperar. Alguém que amadureceu consegue esperar a vez, consegue dar a vez, consegue esperar para depois. Olha, quando eu fui amadurecendo, e falta um bocado ainda, mas eu estou num processo. E a maturidade veio muito com os filhos. Eu comecei a abrir mão facilmente de uma coisa que me educa espiritualmente falando, por causa da mesa do Senhor, a abrir mão do meu lugar de comer primeiro. Porque alguém maduro não está preocupado com a comida, está preocupado em alimentar. Alguém maduro está preocupado em se certificar que todos comeram, se sobrar ele come. Toquei na ferida de muita gente hoje aqui agora. Porque há uma idolatria muitas vezes nisso. De querer ser o primeiro.
de garantir o seu. Sendo que, amados, nessa mesa aqui, um dia, o Filho maduro de Deus, o Ruiós de Deus, Jesus Cristo, ele partiu, que é o que a gente faz todo domingo, e ele poderia, como Jesus, comer primeiro. Mas ele partiu, deu graças e depois deu. E sabe qual foi a pessoa que provavelmente pegou primeiro? Quem estava do lado dele. Sabe quem estava do lado dele? Judas, o seu traidor. Meu Deus, como a gente precisa amadurecer. Só um filho maduro, que não vive por sentimentalismo. Não é o que sente mais, amados. Não é sobre mais sentimentos. Não é sobre sensações. Não é sobre isso. Se for sobre sentimento, em alguns momentos eu também vou correr. Vocês acham que eu sou um super crente, né? Power Ranger vermelho. Em alguns momentos, se fosse só por sentimento, eu já tinha corrido há muito tempo. Inclusive, como nós somos maduros, essa semana foi uma semana que eu tive vontade de correr, de desistir. Mas não é sobre isso. É sobre maturidade. É sobre colocar a mão no arado e não voltar mais atrás. Não cabe mais esse tipo de coisa. Só para quem está chegando agora. Só para quem conheceu Jesus agora. E a gente vai cuidar. E a gente vai passar fome, privações. A gente abre mão. A igreja, amados. Imaturos só tem a capacidade de ver o agora. Não consegue ver o futuro. Tem uma visão míope. Vê muito bem agora, mas não enxerga nada para frente. A felicidade não é todo o prazer que se consegue garantir no momento. E tem muita gente na igreja buscando a felicidade. Você quer ser infeliz? Tem alguém aqui que gostaria de ser infeliz? Porque tem uma fórmula da infelicidade. A fórmula da infelicidade, sabe qual é? Buscar ser feliz. Se você fizer da sua vida, organizar a sua vida, para que a sua vida seja felicidade, você vai ser a pessoa mais infeliz, porque você vai ser frustrado. Porque a vida não é romântica. Sabe o que é felicidade? Sabe como encontrar a felicidade? Quando você não está buscando felicidade, quando você está buscando cumprir a missão. Quando você está buscando cumprir o propósito. Vi uma pesquisa de pessoas felizes e infelizes, e numa empresa, numa grande empresa, uma pessoa muito feliz não é aquela que ganha muito dinheiro, não é a que tem um salário mais alto. É a que consegue cumprir o propósito na empresa. Isso falando sobre comportamento humano. Isso é princípio do Evangelho. Você só vai ser feliz quando você cumprir a sua missão. Quando você estiver no seu propósito. Aí você vai deixar de andar perdido. E você vai suportar o sofrimento. E você vai aguentar. E lembrando que você não está sozinho. Porque o chamado do Evangelho não é vem para Jesus e pare de sofrer. O chamado do Evangelho é vem para Jesus e faça parte do corpo. Porque você nunca mais vai sofrer sozinho. Amém? E é por isso que eu não desisto. Porque eu não estou sozinho. E última marca de um cristão maduro, de um filho maduro de Deus. E eu digo isso porque nesse texto aqui, suportar sofrimento, o versículo que Jesus usa aqui é: Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. É um filho maduro. Uma criança ia correr. Senhor, tira isso aqui para eu não perder eles. Tira logo, leva tudo para o céu. Mas a quarta marca, está nos versículos 22 e 23, é que nós, quando amadurecemos, paramos de viver o eu e começamos a viver o nós. É a marca da maturidade. Jesus diz assim,
que eu esteja neles e que eles estejam em mim, assim como eu estou em ti, que sejamos um, para que o mundo te conheça. Sabe quando é que as pessoas vão conhecer Jesus verdadeiramente? Quando elas veem o corpo de Cristo. Mas muita gente entra aqui e não conhece Jesus, sabe por quê? Porque vê um monte de membros separados, se debruçando, batendo. Imagina só entrar e ver um braço num canto, a mão no outro, um pé no outro, um monte de órgãos soltos, morrendo, porque vai morrer, já que não estão ligados, unidos. Porque estão vivendo eus. 24 anos, amados, não dá mais para ser uma reunião de eus, tem que ser a reunião de nós. Agora aqui é o que nós queremos. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? E aí, aquilo que for particular, porque na vida de um cristão não tem mais nada individual, tem particular. Porque eu estou ligado, você tem que estar ligado a alguém, então não tem como ser individual. Não existem indivíduos, existe um corpo que tem dores particulares. Talvez a sua dor tenha o seu nome, mas ela não é individual, porque não é só sua. Você consegue entender isso, amado? Não é mais só sua. Você vai ter que agora partilhar com alguém, porque se você estiver no corpo de Cristo, e você é um braço, seu ombro vai sentir, mesmo que um pouco da sua dor. E mesmo que o braço fique ali tentando esconder e tentando mascarar, o ombro vai dizer assim: eu estou vendo aí, braço, que você está sofrendo, deixa eu te ajudar. É o nós. A maior ferramenta de evangelismo é nos tornarmos uns com os outros aqui. Quando você chama alguém, quando alguém vem aqui pela primeira vez, pouco vai ficar do sermão. O sermão importante é o sermão, mas o sermão é a palavra. O que vai revelar Jesus é como é que a gente vive uns com os outros. Se alguém entrar aqui e ver que a gente se ama, meus amados, aí o evangelismo está feito. Eficaz. É alguém ver, olhar e ver que a gente se ama. Porque vai perguntar assim: como é que vocês conseguem? Não tem assim traição, não tem decepção. Tem tudo isso, mas a gente não desiste não, porque a gente se ama. E por que a gente se ama? Porque a gente é devedor. E por que a gente se ama? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Porque a gente fala mal dos outros, porque a gente é ruim mesmo. Mas a gente não tem condições nenhuma. Ninguém aqui tem condições nenhuma de falar mal de ninguém. Ninguém. A graça nos alcançou. Mas Paulo, ele diz em 1 Coríntios 11, 17, eu já estou terminando, por louvor já pode se posicionar. Paulo diz assim: a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Por quê? Porque vocês não comem antes de ir para a reunião, chegam lá com fome, e aí vocês querem pegar cada um a sua parte. O Espírito do Senhor está falando com a gente nisso. Você consegue entender o que é que Paulo está dizendo com isso? Se você chega aqui com fome, carente, você vai chegar aqui para garantir o seu. Mas aqui, quanto mais maduro, mais abre mão do seu direito e procura o seu dever, porque já é satisfeito em Deus. Eu já sou satisfeito, eu já sou escolhido. Se alguém me rejeitar, eu já sou escolhido. Se alguém não quiser, mas alguém me quis, o maior de todos. Se alguém não me aceitar, mas alguém já me aceitou. Se alguém só vê os meus defeitos, alguém está vendo alguma coisa dele em mim que ele já está colocando. A reunião de vocês mais fazem mal do que fazem bem, mas a minha oração hoje é que a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa congregação, a nossa família, eu não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho falado muito, somos uma família porque tem que ser mesmo. O sangue que corre entre nós é do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos liga, é por isso que a gente está junto.
Mas a minha oração é que, se alguém como Paulo olhasse para nós e dissesse assim: vocês estão indo bem, vocês estão começando a entender a mesa do Senhor, a partilha, o serviço, a entrega. A gente começou já tem mais de um ano. Não sei se vocês já perceberam, mas eu vou ser claro assim, expor isso. Mas a gente alimenta vocês e depois, por ordem aqui de liderança, quem mais tem liderança é que o come por último. Porque não é sobre comer, é sobre alimentar. A mais bem-aventurança, a mais alegria em dar do que receber. Porque só dá quem tem. Autorresponsabilidade, somos devedores, suportamos sofrimentos juntos e somos nós. O eu aqui morre. E aí Cristo aparece. E aí alguma coisa começa a mudar verdadeiramente. Amém? Feche seus olhos. Pai, 24 anos, Senhor, que alguém certamente maduro começou a desbravar aqui em Vitória, Senhor Deus, para assumir a responsabilidade sobre essa igreja. E daquele primeiro povo, hoje somos tantos, somos muitos. Perdão porque muitos se perderam, Senhor, e a gente não tinha maturidade, Pai, para fazer também alguma coisa. Perdão pelos erros, pelas infantilidades. Perdão, Senhor, pela procura dos direitos em primeiro lugar. Mas nós estamos dispostos a assumir a responsabilidade, a amadurecer, Senhor, a fazer alguma coisa, a sair da zona de conforto e a começar a andar como filho maduro, filhos maduros de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, que essas marcas aqui sejam as nossas marcas e que Vitória de Santo Antão veja, que essa região aqui veja os filhos maduros de Deus e através disso, Senhor, se sintam atraídas pelo Teu amor através das nossas vidas. É assim que nós oramos e pela fé te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Louvemos ao Senhor.